Sinais confusos não são nenhum mistério, são manipulação. Com um sorriso, eles dizem que não estão interessados. Certo, mas eles ainda mandam mensagens tarde da noite, riem das suas piadas, veem todas as suas postagens e voltam casualmente para a sua vida como se nada tivesse acontecido. Num momento é rejeição, no outro é atenção. E você fica preso no meio, se perguntando: o que isso significa? Antes de nos aprofundarmos nesse ciclo psicológico em que eles te colocaram, curta e inscreva-se. Porque o que você está prestes a ouvir, a maioria das pessoas nunca diria, mas eu vou dizer. Essa verdade pode te salvar de meses ou até anos de confusão emocional e energia desperdiçada. Então, fica comigo. Ei, pessoal, imaginem isso. Você está na beira de um precipício, de braços abertos, oferecendo tudo: lealdade, presença, tempo. E, bem quando você está prestes a dar o salto, a pessoa por quem você estava pulando dá um passo para trás e diz: não estou pronto. Mas em vez de ir embora completamente, ela fica na beira, jogando pedrinhas no seu silêncio. Ela acena de longe. Ela grita: estou apenas confusa. Mas não se deixem enganar, meus amigos. Confusão não é desculpa, é um disfarce. Porque as pessoas que realmente não querem você não ficam orbitando em torno da sua energia. Deixem-me revelar essa mentira. Eles não estão confusos. Tu é que estás. E não é porque tu és fraco ou carente, é porque eles te alimentaram apenas o suficiente para manter tua esperança viva, mas nunca o suficiente para deixá-la crescer. Isso não é afeto, isso é vício, isso não é amor, é uma coleira. Aqui está o que eles não vão dizer. Às vezes as pessoas te rejeitam, não porque você não é bom, mas porque elas já sabem o quanto você é bom e não estão prontas para corresponder. Então, em vez disso, elas te colocam na prateleira, na caixa do talvez mais tarde. E se você não fizer algo rápido, vai começar a fazer testes para um papel que elas nunca planejaram te dar. Você não é um plano B. Você não é um chupeta emocional. Você não é a segunda opção de alguém numa noite chata de terça-feira. Você não é um plano B. Então, quando alguém diz não estou interessado, mas o comportamento deles ainda se apega à sua presença, não pergunte por que estão fazendo isso. Pergunta a ti mesmo por que ainda estás permitindo isso. Eu sei. Talvez você ache que está sendo paciente. Talvez acredites que eles vão mudar se você continuar sendo gentil, disponível, compreensivo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O amor não precisa de ensaio. Ele sabe seu papel desde o início. Você não precisa provar seu valor para alguém que não conseguiu ver isso da primeira vez. É aqui que a mudança acontece. Agora, não amanhã, não depois da próxima mensagem de paquera. Agora você decide quem você é. Você se torna aquele que não precisa de um encerramento para fechar a porta. Você se torna aquele que não alimenta a confusão com atenção. Você para de tentar decifrar alguém que já fez sua escolha e mesmo que essa pessoa se arrependa mais tarde. Essa é a lição dela, não a sua sala de espera. Então, aqui está a sua afirmação. Curta, direta e verdadeira. Eu não corro atrás de confusão. Diz isso em voz alta, escreve nos comentários. Deixa o mundo ouvir a tua clareza. Deixa o silêncio que escolhe se tornar mais alto do que os sinais confusos que eles mandam. Número 1. Eles disseram não, mas o comportamento deles ainda diz talvez. A coisa mais cruel que alguém pode te dar não é um não. É um talvez embrulhado em migalhas de pão. Veja bem, existe um tipo estranho de rejeição que não vai embora. Ela permanece. Ela fica sentada em silêncio à sua frente e ainda espera uma resposta. Ela diz: não estou interessada, mas continua aparecendo na sua órbita como uma música que você não pediu para tocar novamente. E o pior é que você continua ouvindo, esperando. Talvez, apenas talvez, a letra mude desta vez.
Deixa eu te dar um exemplo, meus amigos. Imagina que você entra num restaurante morrendo de fome. Você pede uma refeição. O garçom diz: "Desculpe, não estamos servindo." Você fica desapontado. Você está prestes a sair, mas então ele traz uma cesta quente de pão. Só pão, sem refeição, sem prato principal, só uma amostra. E a cada poucos minutos ele continua trazendo mais, apenas o suficiente para impedir que você saia, não o suficiente para satisfazer sua fome. É isso que essas pessoas fazem. Elas te rejeitam. Depois te alimentam com migalhas, um like na sua postagem, "Ei, estranho", uma risada tarde da noite, um emoji, e de repente você não está mais indo embora. Você fica sentado lá, ainda com fome, ainda esperando. E eu entendo. Você provavelmente está se perguntando: por que alguém me rejeitaria e ainda agiria como se importasse? Isso não é cruel? Isso não é confuso? E quer saber? Sim, é confuso até você perceber que eles não estão confusos. Aqui está a mentira. Eles te enganaram. Não sei bem como me sinto agora. Ou melhor, vamos ver no que isso vai dar. Mas isso não é vulnerabilidade, é controle. É uma maneira de te manter por perto sem nunca ter que se comprometer. É um seguro emocional. Você é o plano B, a rede de segurança, o impulso para o ego. Eles não querem perder, mesmo que nunca planejem te pegar quando você cair. E no fundo, você provavelmente sabe disso. Você sente isso no peito. Atenção toda vez que eles te mandam uma mensagem, depois de dias de silêncio. A ansiedade quando eles aparecem de novo, agindo como se nada tivesse acontecido. Seu corpo sabe, seu instinto sabe, mas seu coração, ainda está negociando com a esperança que eles deixaram para trás. Deixa eu te contar uma verdade. As pessoas que querem você não te confundem. As pessoas que te valorizam não te rejeitam enquanto se agarram à sua energia. Se elas quisessem dizer não, não agiriam como se fosse sim. E se quisessem dizer sim, não teriam dito não em primeiro lugar. Não deixe que os sinais confusos delas reescrevam sua autoestima. Mas também entendo por que é difícil ir embora. Você é humano. Você tem sentimentos. Você estava construindo algo ou tentando construir. Você não estava apenas falando. Você estava investindo tempo, esforço, imaginação. Você imaginou um futuro com eles, mesmo quando eles não pediram. E agora, mesmo que tenham fechado a porta, eles continuam espiando pela janela. E você continua esperando que eles a abram novamente. Essa esperança não é sua força. É a corrente, o ciclo mental em que eles te prenderam. Porque toda vez que você reage a uma mensagem, responde a uma postagem ou responde a um "e aí?", você está subconscientemente dizendo: você pode ter minha atenção sem me escolher. E eles vão continuar aproveitando. Por que não fariam isso? Não custa nada para eles, mas custa a tua clareza, a tua energia, a tua paz. Então, o que tu fazes? Como tu para de jogar esse jogo emocional de limbo? Tu fazes o que as pessoas fortes fazem. Tu te levantas, tu te ergues, tu pegas o talvez e traduzes de volta para o que realmente é. Um não com glitter, e tu não imploras pelo glitter. Tu caminhas em direção ao ouro. Não vai ser fácil. Não vou mentir para você. Você vai sentir vontade de verificar se eles viram sua história. Você vai querer responder àquela mensagem. Como você está? Só para se sentir visto. Mas cada vez que você não faz isso, cada vez que você fica em silêncio, você está recuperando seu poder. Você está reprogramando seu sistema nervoso para parar de responder a iscas emocionais. Eles não merecem a versão de você que duvida de si mesmo. Só porque eles não escolheram você. Deixe isso entrar na sua cabeça. Você sempre foi suficiente. Eles simplesmente não estavam prontos para receber isso. E esse fardo não é mais seu. Essa é a jornada que eles precisam percorrer sozinhos. Você tem coisas melhores para fazer
do que dançar na vida de outra pessoa. Talvez você tenha objetivos a perseguir, amigos, crescer com seu corpo, fortalecer um propósito que não diminui por ninguém, que não conseguiu enxergá-lo da primeira vez. Então, aqui está a sua afirmação para esse momento, e eu quero que você comente abaixo. Não apenas digite, mas assuma isso como sua. Eu não espero por. Talvez. Repete isso. Deixa o teu sistema nervoso ouvir. Deixa as tuas dúvidas sentirem isso. Mostra a eles, mostra a ti mesmo. Mostra ao mundo ao teu redor que tu não és mais a versão de ti mesmo que espera por migalhas em uma mesa a qual nunca pertenceste. Número 2. Eles não estão atraídos por você. Eles são viciados na sua atenção. Algumas pessoas não sentem sua falta. Elas sentem falta do controle que tinham quando você precisava delas. Não vamos amenizar isso, meus amigos. Quando alguém te rejeita, mas ainda encontra uma maneira de permanecer na sua vida, cutucando você com indiretas, marcando você em memes, rindo das suas histórias, essa pessoa não está te dando uma segunda chance. Estão se alimentando da sua atenção como se fosse uma droga. Não porque querem te amar, mas porque amam ser amados. Deixa eu te dar uma metáfora para tornar isso mais real. Imagina que você é o sol. Você dá luz, calor, energia. Todos os dias você nasce. E essa pessoa, ela não está plantando sementes sob a sua luz, está apenas se bronzeando, deitada, absorvendo o brilho. Mas, no momento em que fica muito real, muito próximo, ela coloca óculos escuros e vai embora. Ela não quer crescer com você. Ela só quer se sentir vista na sua luz. Agora você pode estar se perguntando: mas se ela não gosta de mim, por que ainda fala comigo? Por que manda mensagens à meia-noite? Por que respondem às minhas stories? Por que sorriem para mim em público como se ainda tivéssemos algo? Porque não é sobre você. É sobre eles. É sobre como se sentem quando sabem que ainda têm acesso a você. Sua presença é o plano B deles. Sua atenção é o impulso para a autoestima deles. Você não é a pessoa certa para eles. Você é a fonte de poder deles. E aqui está a verdade que dói antes de curar. Eles não estão atraídos por você. Eles são viciados na sua validação. A diferença. A atração tem a ver com conexão. O vício tem a ver com controle. E quando eles sabem que podem fazer você responder, reagir, se perguntar, eles se sentem poderosos. Mesmo depois de dizerem que não estão procurando nada no momento. Mesmo depois de dizerem que só querem ser amigos. O que eles realmente querem dizer é: não quero perder o que você me dá, mas também não quero te dar de volta. É isso que você precisa quebrar, e é por isso que é tão difícil. Porque parte de você ainda acredita que isso significa algo. Você vê aquela mensagem aparecer, e seu cérebro se acende como uma máquina caça-níqueis que finalmente ganhou o prêmio máximo. Talvez, desta vez signifique mais. Talvez eles estejam repensando. Talvez estejam mudando de ideia. Não, isso não é amor. É manipulação da dopamina. E toda vez que você responde, você dá a eles a única coisa que eles mais desejam. A confirmação de que ainda são mais importantes para você do que você é para si mesmo. Deixe-me repetir mais uma vez. Para as pessoas que estão aí atrás, você não é uma pessoa na vida deles. Você é um espelho. Um espelho. Eles olham de vez em quando para ver se ainda são desejáveis, ainda são poderosos, ainda são inesquecíveis. E se você continuar ali refletindo admiração, você vai se perder na imagem deles. Você pode achar que manter contato mostra maturidade, que você está sendo paciente, gentil, emocionalmente evoluído. Mas às vezes maturidade não é o quanto você consegue ficar graciosamente. Às vezes, maturidade é o quanto você consegue se afastar com força, sem fazer cena, sem fazer perguntas, sem precisar de um encerramento de alguém que usou seu afeto como entretenimento. Então, o que você faz? Você corta o suprimento. Frio, silencioso,
limpo. Você para de responder mensagens aleatórias. Você para de curtir as fotos deles. Você para de dar a eles o conforto de saber que você ainda está orbitando ao redor deles. Você desaparece, como se a versão de você que precisava deles finalmente tivesse ido embora. E foi. E sim, eles vão sentir isso. Não se surpreenda quando, no momento em que você se afastar, eles avançarem. É assim que o vício funciona. Não é sobre a pessoa, é sobre a sensação. E quando a sensação vai embora, o pânico começa. Mas esse pânico não é amor, é abstinência. Não confunda a perseguição deles com uma mudança de coração. Observe os padrões. Eles estão se esforçando de verdade ou apenas fingindo? Eles estão perguntando como você está ou apenas verificando se você ainda está interessado? Fique calado. Observe. Deixe que eles se revelem. E não se surpreenda quando o silêncio falar mais alto do que todos os emojis fofos que eles já enviaram. Sua atenção é valiosa. Sua energia é moeda corrente e sua presença deve ser conquistada, não assumida. Então, aqui está a sua frase de poder para este momento. Digite nos comentários. Diga em voz alta. Reivindique. Minha atenção é conquistada. Deixa eles se perguntando onde você foi. Deixa eles sentados no silêncio que eles achavam que você nunca daria. Clica no botão curtir se você está pronto para parar de ser a fonte do ego de alguém e começar a ser sua própria fonte de poder. Número 3. No segundo em que você responde, você reinicia o jogo. Toda vez que você responde ao silêncio deles com atenção, você reinicia o jogo. Eles já ganharam. Vamos falar sobre aquele momento que te mantém preso. Aquele único segundo em que seu celular acende, seu peito aperta e seu cérebro diz: talvez desta vez seja real. Você faz uma pausa, fica olhando, pensa e então responde. E assim, você volta ao ciclo. Responder aos seus amigos pode parecer inofensivo, pode parecer um progresso, mas não é. É um reset, e não do tipo que você precisa. É como reiniciar um videogame logo antes do nível final, só que nesse jogo, o outro jogador já conhece todos os seus movimentos. Você está recomeçando, mas eles nunca pararam de jogar. Aqui está a armadilha. Quando alguém te rejeita, mas ainda assim verifica como você está, ainda envia mensagens de texto desejando que você esteja bem ou reage aleatoriamente à sua história com um emoji de chama, não está entrando em contato porque sente sua falta. Eles estão entrando em contato para ver se você ainda sente falta deles. Sua resposta confirma isso. Cada mensagem que você envia diz a eles: sim, ainda estou aqui. Sim, você ainda tem acesso. Sim, você ainda é mais importante do que minha paz. E aqui está o pior. Eles sabem disso. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Não é acidental, não é inocente, não é um impulso aleatório. É um botão que eles apertam, plenamente conscientes da reação que isso vai provocar em você. Porque, sejamos honestos, eles não mandam mensagens quando estão solitários. Eles mandam mensagens quando acham que você está começando a esquecer. Pense nisso assim. Você está tentando se curar de uma queimadura, e toda vez que a cicatriz começa a fechar, eles reabrem a ferida apenas o suficiente para mantê-lo sangrando, mas não o suficiente para sangrarem eles mesmos. Isso não é conexão, isso é controle. Eles não estão se curando com você. Eles estão pairando perto o suficiente para impedir que você se afaste demais. Então você diz: e se eu não responder? Eles não vão achar que sou rude? Deixa eles. Vou parecer mesquinho. Não, você parece poderoso. O silêncio não te torna fraco, ele te torna indisponível. E nesse jogo, quem está indisponível controla o jogo. Porque quando você responde, eles não veem gentileza, eles veem confirmação. Eles não pensam,
Uau, essa pessoa ainda se importa. Eles pensam: peguei essa, ainda na linha. E agora eles não precisam fazer nada diferente. Eles não precisam crescer, não precisam se desculpar, não precisam se mostrar melhores. Por que fariam isso? Você acabou de provar que eles podem ir embora e voltar quando quiserem, sem consequências. Deixa eu desmascarar outra mentira enquanto estamos aqui. Talvez, se eu responder dessa vez, as coisas sejam diferentes. Não, não serão. A única coisa que muda quando você responde de novo é o seu próprio progresso. Você dá 5 passos à frente e depois entrega de volta o mapa do seu coração. E acredite, eles não estão usando isso para construir um lar. Estão usando para reorganizar seus limites. Então, o que você faz? Deixa a mensagem lá. Deixa a história passar. Deixa o "estive pensando em você" pairar no ar sem resposta. Não porque você está amargo, não porque você é frio, mas porque você cansou de se disponibilizar emocionalmente para alguém que te deixou emocionalmente exausto. Isso vai ser difícil. No começo, você vai querer responder, vai pensar demais, vai se sentir culpado. Mas deixa eu te dizer, o silêncio não é rude, é justo, é a linguagem dos limites quando as palavras foram desperdiçadas. É a única resposta que quebra o padrão sem continuar a performance. E, eventualmente, eles vão sentir a mudança, a quietude, a parede que nunca pensaram que você construiria. E talvez eles entrem em contato novamente. Talvez até digam as coisas que você sempre quis ouvir. Mas agora, a diferença é que você não vai precisar disso. Você vai saber melhor. Porque curar não significa esperar que alguém te alcance. Significa que você já superou a versão de si mesmo que esperava no início. Aqui está a sua afirmação de poder para hoje. Diz em voz alta. Escreve nos comentários como se fosse uma promessa para ti mesmo. Eu não recomeço por migalhas, porque tu não estás aqui para ser reciclado. Tu não estás aqui para ser testado. Tu não estás aqui para responder, apenas para se sentir lembrado. Tu estás aqui para evoluir. E a evolução não pede permissão. Número 4. Corta o suprimento deles instantaneamente. No momento em que você para de alimentá-los, você para de precisar deles. Vamos deixar uma coisa bem clara. Você é a fonte. Você é a energia pela qual eles continuam voltando, não porque eles te valorizam, mas porque aprenderam a extrair de você sem nunca se comprometerem com você. E enquanto o suprimento estiver fluindo, sua atenção, suas respostas, sua disponibilidade emocional, eles nunca terão que tomar uma decisão real. Por que fariam isso? Eles têm o melhor dos dois mundos, sua presença sem pressão, seu carinho sem responsabilidade. Então, agora é isso que você faz. Você corta completamente, imediatamente, sem avisos, sem passividade, sem agressividade, sem discursos do tipo "para com isso", sem explicações, apenas silêncio, desconexão. Fechas a torneira que tem alimentado o ego deles e observa o que acontece. Porque quando cortas o suprimento, eles sentem a mudança. Não instantaneamente, como uma cena de filme em que alguém tem o coração partido. Não, primeiro eles vão se sentir confusos, depois curiosos, depois em pânico. Não porque perderam alguém que amam, mas porque perderam o acesso à coisa que os alimentava quando a confiança deles estava baixa. E tu, meu amigo, sem saber, se tornaste a máquina de venda automática emocional deles. Tu apertas um botão e eles pegam o lanche, a tua energia. Deixa-me dar uma metáfora. Imagina que tu estás administrando uma usina de energia e eles se conectam a ti sempre que querem um pequeno impulso, não para construir uma vida contigo, mas para se recarregarem para poderem brilhar em outro lugar. E tu deixas eles fazerem isso repetidamente. E agora que você está cansado, esgotado e começando a questionar seu valor, percebe que eles nunca estavam te carregando, apenas esgotando. E no momento em que você os desconecta, eles entram em curto-circuito.
Mas aqui está a parte complicada. Você está condicionado a responder. Você se treinou para estar disponível, para ser educado, para não parecer rude. E é assim que eles permanecem conectados, através da culpa, do hábito, da sua incapacidade de dizer o suficiente. Então diga agora: chega! Chega de responder a mensagens aleatórias perguntando se você está bem. Chega de reagir com o coração às histórias deles, só porque você está tentando permanecer visível na vida deles. Chega de responder mensagens à meia-noite de alguém que te ignorou a semana toda. Você não é um interruptor de luz. Eles podem mudar de ideia sempre que a solidão for mais forte que o orgulho. E alguns de vocês podem estar pensando agora: mas se eu me afastar completamente, não vou perder minha chance com eles para sempre? Deixa eu acabar com essa mentira. Você nunca teve uma chance. Você teve um papel, uma presença reconfortante, uma fonte fácil de atenção e carinho, sem compromisso. Isso não é um relacionamento, é servidão emocional. Você acha que cortar o contato é arriscado. Manter essa pessoa por perto está matando sua clareza. Você passou muitos dias se perguntando: o que isso significa? Eles vão voltar? Devo esperar um pouco mais? E enquanto você fica confuso, eles seguem com certeza, certos de que você ainda estará lá, ainda responderá, ainda se importará. Isso acaba agora. E sim, vai ser difícil. A abstinência sempre é, porque não são só eles que ficaram viciados. Você ficou viciado na ideia de que eles poderiam mudar, que sua gentileza os amoleceria, que sua consistência provaria seu valor. Mas se alguém precisa de provas constantes para ver seu valor, nunca esteve pronto para o tipo de amor que você estava oferecendo. Então você fica em silêncio, não para punir, mas para proteger. Você recupera seu tempo. Você dedica a mesma atenção a si mesmo, ao seu crescimento, aos seus objetivos. A versão de você que não implora para ser escolhida por alguém que nem mesmo conseguiu escolher a consistência. E quando eles perceberem sua ausência, e eles vão perceber, eles vão tentar te alcançar. Não necessariamente com amor, mas com iscas. Uma mensagem fofa, uma lembrança, estava pensando em você, casual. Mas agora você sabe melhor. Você não é mais um suprimento previsível. Você é uma porta fechada, e só alguém com as chaves verdadeiras pode entrar. Não apenas alguém batendo porque sente falta da luz. Então, aqui está sua afirmação de poder para este capítulo da sua jornada. Escreva nos comentários se estiver pronta para acreditar nisso. Eu cortei o suprimento. Diz isso como uma declaração, como um limite, como um voto de nunca mais distribuir sua energia, como se ela fosse descartável, porque não é. Ela é rara e sagrada, e no momento em que você a protege, você se torna intocável para qualquer um que só veio para pegar o número 5. Torne-se o mistério. Eles achavam que sempre controlariam o que podiam prever. Eles não respeitam o que não podem alcançar. Eles começam a perseguir. Agora que você cortou o suprimento, é hora de levar as coisas ainda mais longe, porque o silêncio não é apenas cortar a comunicação. É mudar sua presença, sua energia, toda a sua frequência. É se tornar algo que eles não conseguem mais ler. E no momento em que não conseguem mais ler você, eles começam a lembrar do seu valor. Não porque você mudou por eles, mas porque você parou de se disponibilizar para ser estudado como um padrão previsível. Aqui está a verdade que a maioria das pessoas não quer aceitar. A gente deseja o que não entende. Quando alguém tem fácil acesso a você, quando conhece suas rotinas, seus pensamentos, seus hábitos, deixa de se perguntar. E quando a curiosidade morre, o esforço morre com ela. Eles já sabem qual versão de você vai aparecer. Você responde mensagens rapidamente. Você curte as postagens deles. Você sempre responde. Você está sempre a uma mensagem de distância de fazê-los se sentirem poderosos novamente. Mas agora você vira o jogo.
Você se torna a pergunta sem resposta, a aba fechada no navegador deles. Aquela que não atualiza o capítulo do livro que eles pensavam ter terminado, até perceberem que pularam a parte mais importante. E agora é tarde demais para voltar, sem conquistar a página novamente. Pense nisso assim. Quando a água está sempre correndo, ninguém valoriza uma gota. Mas quando o poço seca, até o silêncio parece um trovão. É isso que você deve se tornar. A ausência para a qual eles nunca se prepararam, porque achavam que você sempre estaria lá. Eles achavam que sempre poderiam dizer pule, e você diria quão alto. Eles confundiram sua consistência com fraqueza. Mas agora, você mostra a eles que nunca foi fraco. Você estava apenas disponível, e agora não está mais. Então, como você se torna um mistério? Primeiro, pare de divulgar sua vida. Chega de histórias que, secretamente, têm o objetivo de chamar a atenção deles. Chega! Estou fazendo posts incríveis, criados para despertar a curiosidade. Chega de deixar que eles saibam o que você está fazendo, onde você está, com quem você está. Você não é mais um canal gratuito, que eles podem sintonizar para obter atualizações emocionais. Segundo, pare de explicar seu silêncio. Se eles te mandarem uma mensagem, você não deve nenhuma explicação. Não diga, desculpe, estive ocupado ou passando por algumas coisas. Não diga nada. Ou diga algo curto, poderoso e fechado. Mistério não significa frio, significa imprevisível. Significa que eles não sabem qual versão de você vão encontrar, e isso os faz pensar. Isso os faz ficar no silêncio em que nunca tiveram que ficar antes. E terceiro, viva, não represente. Viva. Vá à academia, não para tirar selfies, mas para ganhar força. Trabalhe nos seus objetivos, não para deixá-los com inveja, mas para lembrar quem você era antes. Eles colocaram sua mente numa jaula de perguntas. Converse com novas pessoas, experimente coisas novas, respire sem precisar do nome deles na sua próxima inspiração. Porque é isso que acontece quando você para de girar em torno deles. Eles começam a girar, começam a checar sua página, imaginando o que você está fazendo, perguntando a amigos em comum, testando o terreno com pequenas mensagens. Mas agora a dinâmica de poder mudou. Você não é mais a pessoa previsível. Você é o mistério. Você é quem saiu do papel que eles te deram e se tornou algo para o qual eles não têm mais um roteiro. E quando isso acontece, eles entram em pânico. Mas deixe-me avisar, o pânico nem sempre vem com honestidade. Muitas vezes vem com uma isca. Eles vão mandar um oi casual ou até flertar. Mas não é amor, é curiosidade. Eles querem saber se ainda tem poder sobre você, sobre o seu trabalho. Não recue, não faça nada, não responda como costumava responder. Deixe que eles vejam que algo mudou e que não terão acesso à nova versão de graça, porque você não está mais jogando o mesmo jogo. Você não está disponível. Você não está explicando. Você não está acessível. Você é raro. Você está focado. Você está em silêncio. E esse silêncio é mais alto do que qualquer coisa que eles estavam acostumados a ouvir de você. Então, aqui está a sua afirmação. Curta, direta e cheia de poder. Digite nos comentários. Assuma com a sua energia. Eu não sou mais previsível. Porque no momento em que eles não conseguem te entender, eles percebem que nunca te conheceram de verdade. E no momento em que você para de se exibir, eles têm que conquistar cada vislumbre da sua luz. Esse é o mistério que eles nunca esperavam. Número 6. Se eles voltarem, teste. Não confie. Quando alguém vai embora e volta, não abra a porta. Verifique as mãos deles primeiro. Eles estão trazendo a verdade ou apenas mais confusão? Vamos deixar uma coisa bem clara. Só porque eles voltaram, não significa que mudaram. Só porque dizem, sinto sua falta, não significa que finalmente entenderam.
E só porque começaram a agir de forma gentil, novamente, não significa que estão prontos para algo real. Às vezes, as pessoas voltam não porque se arrependem de ter perdido você, mas porque sentem que você está escapando das mãos delas. E quando você para de responder, de perseguir, de ficar orbitando em torno das mudanças de humor delas, elas sentem essa mudança. De repente, elas não têm mais acesso à energia da qual se alimentam. Então, o que elas fazem? Elas voltam, não com compromisso, nem com clareza, mas com curiosidade. A porta ainda está aberta? Eu ainda tenho controle sobre elas? Ainda consigo fazer com que reajam? É aqui que a maioria das pessoas perde o jogo. Elas confundem um retorno com redenção. Elas ouvem uma mensagem gentil, uma mensagem de voz suave, uma lembrança divertida, e de repente, suas barreiras desmoronam como se nada tivesse acontecido. Mas deixe-me lembrá-lo. Voltar não é prova de amor, é prova de ausência. A verdadeira prova está no que eles fazem a seguir. Não na forma como flertam, mas na forma como agem. Trabalhaste muito para recuperar a tua paz, não para a deitar fora à primeira batida à porta. Então, eis o que deves fazer quando eles voltarem. Não confies desta. E não se trata de jogar jogos. Trata-se de proteger a tua energia. Pergunta a si mesmo: eles são consistentes? Estão aparecendo? Estão tentando ganhar espaço na sua vida de novo ou estão apenas jogando migalhas como antes? Aqui vai uma metáfora para te ajudar a ver isso claramente. Imagina que alguém saiu da sua casa, bateu a porta e te deixou limpando a bagunça. Semanas depois, essa pessoa volta, não com flores, nem com um pedido de desculpas, mas com botas enlameadas e mais um monte de exigências. Você vai simplesmente deixá-las entrar? Ou você vai ficar na porta, olhar nos olhos delas e perguntar: por que você realmente está aqui? Porque esse é o teste. Não deixe o charme te distrair. Não deixe a química te cegar. Faça as perguntas reais. O que elas querem? O que elas estão fazendo de diferente? Estão apenas solitários esta noite? Ou estão genuinamente prontos para construir algo que não desmorona sempre que as coisas ficam difíceis? E se eles flertam, tudo bem, deixa-os. Mas não caias nessa. Flertar é de graça. Esforço custa algo. Deixa-os pagar o preço da consistência. Deixa-os investir tempo, esforço, respeito. Se não estão fazendo isso, não é real, é isca. Se eles disserem: sinto falta de conversar com você, não derreta. Diga: ah, é mesmo? O que você vai fazer a respeito? Faça-os merecer a versão de você que eles consideravam garantida. Faça-os provar que não estão apenas tentando te reconquistar para se sentirem poderosos novamente. E se eles perguntarem: por que você está sendo tão frio? Não peça desculpas, não dê explicações. Apenas diga: tenho estado focado. Ponto final. Deixe-os sentir a distância. Deixe-os saber que o acesso a você não é mais gratuito. Deixe-os sentir o custo do seu silêncio, porque as pessoas que levam você a sério não ficam na defensiva quando você leva o tempo que precisa. Elas não vão te apressar. Elas vão entender por que você está na defensiva e vão estar dispostas a ficar tempo suficiente para provar que desta vez é para valer. Mas se elas ficarem irritadas, inconsistentes ou começarem a desaparecer novamente no momento em que você parar de dar a elas a versão fácil de você que conta tudo, elas não voltaram por amor. Elas voltaram para verificar se ainda tinham você. Portanto, não entregue seu coração porque alguém voltou. Observe, espere e lembre-se. Nem todo mundo que bate a porta merece uma chave. Aqui está a sua afirmação. Diga como um voto. Escreva nos comentários como um escudo. Eu testo. Eu não confio. Porque seu coração não é uma lixeira. Não é um lugar onde as pessoas ganham segundas chances só porque apareceram. É um espaço sagrado.
E se eles querem ficar, é melhor que venham com mais do que charme. É melhor que venham prontos para reconstruir o que quebraram, ou podem te observar à distância. Eles criaram número 7. O que fazer quando eles entrarem em contato novamente? A mensagem não é um sinal. Elas estão apenas testando a fechadura de uma porta que achavam que ainda podiam abrir. Vamos falar sobre esse momento. A mensagem, ADM, o Ei, sempre chega quando você menos espera, quando você finalmente começa a deixar para lá, quando seu peito não está pesado todas as manhãs, quando você passa alguns dias sem checar a página delas, e aí, bum, lá está. Uma mensagem simples de 2 palavras que parece uma bala no seu coração. Ei, você, agora veja o que a maioria das pessoas faz. E é aí que elas se dão mal. Elas entram em pânico, ficam animadas, leem 50 vezes, revivem velhas lembranças procurando por pistas. Será que esse é o momento em que elas mudaram? Será que elas perceberam? E sem nem perceber, elas passam da cura para a esperança novamente. Uma mensagem, uma migalha, e toda a casa que elas estavam reconstruindo desmorona de novo. Deixa eu ser claro, a mensagem nem sempre é o que você pensa que é. Não é uma declaração de amor, não é um pedido de desculpas, não é crescimento, é um check-in, um teste de temperatura, um cutucão casual para ver se o gancho ainda está no seu coração. E se você morder, eles vão puxar, nem sempre para mais perto, às vezes apenas o suficiente para fazer você sofrer novamente. Porque eles não precisam voltar totalmente para se sentir no controle. Eles só precisam saber que poderiam. É aí que você vira o jogo. Você não responde como costumava responder. Você não volta a ser caloroso, disponível, fácil. Você não abandona seus limites só porque alguém lembrou do seu número. Você desacelera, observa, testa de volta, recupera o controle. Se eles mandarem um simples "e aí", você não precisa responder na hora. Deixa pra lá. Deixa ecoar no silêncio que eles criaram. Deixa eles se perguntando. Você não está mais à disposição. Você não é mais a loja de conveniência emocional deles? Se você responder, seja breve, mantenha a calma, mantenha a distância. Sem emojis, sem energia, só presença. Deixa eles sentirem a mudança. Deixa eles perceberem que você não é mais quem eles deixaram. Você é quem eles perderam. E se eles flertarem, se mandarem uma lembrança, uma piada, tipo, sinto falta de nós, não derrete, não sonha acordado, testa a consistência. Uma mensagem fofa não significa nada. Se eles querem acesso ao seu novo eu, é melhor fazerem mais do que deixar migalhas digitais. Eles precisam aparecer com ações, com honestidade, com consistência, que não vacila quando é inconveniente. Deixa eu te dar um exemplo. Eles dizem: sinto um pouco de falta de conversar com você. O seu antigo eu teria derramado emoções, criado espaço, respondido com o coração e esperança. Não mais. Você diz: ah, é? E o que você vai fazer a respeito? Essa resposta não é fria, é poder. É testar a intenção, é mostrar a eles que a porta está fechada, mas não trancada, e que só o esforço a abre. E se eles perguntarem, por que você está agindo diferente, você olha nos olhos digitais deles e diz: eu só tenho me concentrado. Porque você se concentrou em se curar, em se reconstruir, em não mais dar seu tempo para pessoas que não sabem valorizá-lo. No momento em que você parar de reagir como costumava reagir, eles vão sentir. A dinâmica muda, o controle se rompe, a coleira se vai. E agora eles ficam se perguntando como perderam alguém que costumava responder com tanto coração. Mas aqui está a verdade. Eles não te perderam quando te rejeitaram. Eles perderam você quando subestimaram seu silêncio, quando pensaram que você ficaria emocionalmente aberto para sempre, quando esqueceram que o amor mais forte é aquele que se escolhe quando os outros não o fazem.
Então, se a mensagem chegar, e ela vai chegar, lembre-se disso. Não é um milagre, é um momento. E como você lida com esse momento, decide tudo. Sua paz, seu progresso, seu poder. Não troque tudo isso só para se sentir escolhido novamente. Você já escolheu a si mesmo. Agora diga isso, escreva nos comentários e grave na sua mente. Eu não respondo da mesma forma, porque você não é mais a mesma pessoa. Você está mais sábia, mais equilibrada, mais completa. E se eles quiserem ter acesso a você novamente, é melhor que venham com mais do que uma mensagem. É melhor que venham com mudanças ou nem venham. Número 8. Controlem o quadro ou eles vão controlar vocês de novo. Se vocês não definirem as regras, eles vão brincar com vocês como se fossem um jogo. Vamos terminar com a verdade mais importante de todas. Se vocês não controlarem o quadro, serão puxados de volta para o quadro deles. Ele é construído sobre confusão, inconsistência e a necessidade de respostas que eles nunca darão completamente. É assim que eles ganham, fazendo você questionar seu valor enquanto eles ficam confortavelmente sentados na sua incerteza. Veja, quando eles voltam, é fácil cair no ritmo deles. Você começa a responder como costumava fazer. Você começa a dar espaço para eles na sua mente novamente. Você abaixa seus padrões apenas para manter a conversa, e ao fazer isso, você silenciosamente entrega o controle. Mas não desta vez. Desta vez, você é quem manda. Isso significa que você decide como e se eles podem voltar para a sua vida. Você decide como será o acesso deles. Você define o tom. Você para de se ajustar ao conforto deles e começa a defender a sua paz como se fosse sagrada. Por que é? E aqui está a questão. Se eles realmente querem estar na sua vida, eles vão se esforçar para atingir os seus padrões. Mas se eles só querem se sentir queridos de novo, no momento em que você segura o controle, eles vão desistir. Porque nunca voltaram para crescer com você. Eles voltaram para ver se ainda tinham influência sobre você. Então, não recompense esforços fracos com energia forte. Não confunda o retorno deles com um recomeço. E, faça o que fizer, não volte a ser a versão de você que tolerava migalhas só para se sentir vista. A partir deste momento, tudo muda. Você não está mais reagindo. Você está respondendo com poder. Você não está esperando. Você está construindo. Você não está buscando um encerramento. Você é o encerramento. E se eles não conseguirem acompanhar sua nova energia, se não conseguirem aparecer com consistência, clareza e comprometimento, deixa ir de novo. Dessa vez sem dor, sem explicar, sem olhar para trás. Porque a versão de você que implorava por respostas já foi substituída por alguém que está focada demais para se importar. Então, aqui está a sua afirmação final. Assuma, fale, comente abaixo e deixe o mundo saber quem está no comando. Agora eu controlo o quadro, e se essa série tocar algo profundo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixa que eles encontrem seu poder de novo. Deixa que eles recuperem sua paz. E se você está pronto para mais mudanças de mentalidade, mais verdades difíceis e mais autoestima inabalável, então você já sabe o que fazer. Isso não é o fim, é o ponto de virada. Nós nos levantamos em silêncio, protegemos nossa energia e, a partir de agora, não esperamos ser escolhidos. Nós nos escolhemos primeiro, todas as vezes.